Oi, boa noite, Graça, tudo bem? Boa noite, Tudo bem? tudo bem e você? Bem demais. Cadê o povo? Mas, sei não, deixa eu ver aqui, cadê essas pessoas? É aquele que deixa eu pensar. Ananda, Ananda, A Vivaldo, Nanda, a Nanda disse que já está tudo pronto lá. Eu falei, nós vamos fazer uma viagem para Júpiter hoje, minha filha. Eu falei, vamos. é, Vivaldo e Julivan, não é Julivan? Isso, Então, são os três. Eu tô doida para ir para Júpiter. pois é. Engraçado, não, eu nunca nem voto nesses temas, porque não, eu tenho que aprender a chamar a atenção desses temas. Eu falo, gente. Aí o povo fala, gente, mas eu não tenho, não me atrai. Tem temas que me atraem, tipo esse a Mas fatalidade. eu sabia que esse não me atraiu de jeito nenhum, por isso que agora eu tô curiosa, porque eu não senti interesse. Não, eu já li uma vez, aí dessa vez de novo, eu falei, gente, não é possível. Não me atrai. Agora, aquele da Mas quando fatalidade, eu não acho. atrai, não fica muita coisa, né? A gente acaba se disse, olha aí, ó, já chegou. Chegou a. Ananda. Gente, eu quebrei minhas unhas duas uma vez, mas inteiras. A Ananda já está aí. Ó, Ananda, meu óculos é parecido com o seu, ó. Só São tem que moças fashions. o seu é mais bonito, é mais rosinha do que o meu. A Nanda é toda fashion. Eu É, eu falo não que ela é sei. blogueira. Ela é garotinha, ó. Ela é blogueira, a Nanda ela é É toda. blogueira, é? Tô brincando, mas ela é. Eu falo Oi? Ela é de onde? Hoje ela está morando em Brasília, mas nós trabalhamos juntas aqui em Palmas. Ela ainda é aqui na Ah, nossa casa espírita de Palmas. Enquanto a gente estiver online, e quando a gente não estiver online, a gente vai abrir ensino híbrido para ela continuar com a gente. Sinto que a pauta sou eu. A gente estava falando que ela falou que eu estava seu óculos é parecido perguntando. com o dela. Boa noite, Como é que. Kleber. Boa noite, Boa Julivan. noite a Kleber, boa noite, todos. Kleber. Deixa eu ligar Boa aqui meu, noite. Boa noite a meu, meu, todos e meu todas. Kleber é fone. de onde? Você é de onde, Kleber? Eu sou de Juazeiro, do Centro Espírita Fonte Viva, mas estou em Salvador. Ah, então tem aqui Palma, Salvador, Brasília e Jacobina. Nós somos quase internacionais. A gente está muito chique. Aqui a gente tem que Ó, esperar. eu participo de um coral que tem gente do Brasil todo e do exterior também, online. Que Que legal. beleza. É muito, tá começando agora esse coral. É com o maestro Edu Morelenbaum. Ele é maestro, inclusive, da Globo. Eu Ele conheço faz ele. trabalhos Quer dizer, lá. conheço na TV também. O pai dele era maestro e ele foi um dos titãs, da primeira formação dos Nome. titãs. As músicas que vocês estudam são quais? São mais Olha, clássicos ou nesse populares? coral, porque tem o coral aqui da Universidade Jacobina que está mais ou menos parado. Esse que começou agora, a gente só teve 2 encontros. A primeira música é Berimbau, do Ah, Vinícius e Baden Powell. vai ser um conceito mais de música nacionais, né? Isso. É muito interessante, porque ele já foi pensado para ser feito realmente à distância. Que Aí é um beleza. monte, tem 70 pessoas. Uau. Agora ele vai depois dividir em 2 grupos. Acho Ok, isso já vamos formidável, muito passar para o bacana. nosso estudo. Depois eu até quero ver como que funciona isso, que eu acho muito bacana, né, gente? Você gosta de cantar? Não, eu acho lindo quem canta. Meu dom não é a música. Fazer A igual a Nanda, Cris. A gente ama cantar. As pessoas que não gostam de ouvir a gente. as pessoas que não gostam de ouvir a gente tem. No nosso grupo de jovens, a gente implantou as oficinas de arte. Tem uma que é a harmonização musical. Pergunta se uma das duas está lá. Gente, a gente acha lindo, mas as pessoas não compreendem o nosso dom vocal. É Então, eu também nunca muito cantei, não. sutil para esse plano, entendeu? Eu nunca cantei, mas eu sempre Podia gostei. abrir,
Poder, Aí começou o coral aqui na UNEB, na Universidade do Estado da Bahia, no campus aqui, Jacobina. E aí eu entrei no coral junto com a meninada, porque tem mais alunos, né? Aluno, funcionário e professor tem três, eu que já estou aposentada, uma outra também e uma outra professora. Mas é muito interessante a gente no meio da meninada, é muito gostoso. Mas nós Isso, estamos meio né? parados. poderia abrir 2 minutos para você cantar aí. Ah! Ó, você Olha, você, pode se preparar para a gente cantar. Olha, eu tenho o coral, eu estou como visitante de um coral do maestro Morelenbaum, lá do Rio de Janeiro, estou participando. Aí nós gravamos a música do Roberto, Homenagem às Mães, está muito bonito. Eu posso mandar para vocês no WhatsApp de vocês. Manda sim. Acho Daqui no grupo. Como é grande, eu vou botar no grupo, então. Vou botar no grupo. pode colocar. É Pessoal, lindo. Ele gravou a gente na casa da gente, parece que estava todo mundo junto. Ficou muito bom. Legal. Eu vou pessoal, colocar no grupo. coloca assim que a gente quer ver. Eu amo música. Pessoal, já 24, né? Não 24, 20 horas e 4 minutos. Vamos dar início, porque nossos temas são bem bacanas, né? Toda semana são, mas essa é bem interessante. A Ananda promete uma viagem a Júpiter hoje para a gente, né? Para quem ainda não foi, nós vamos estar lá. E vamos fazer a nossa prece. E acho que nesse meio tempo vai chegando mais. Está faltando aqui ainda o Gilson e. Acho que o Gilson, né? Porque Itamar hoje está em palestra, só o Gilson. Vamos fazer a nossa prece. Quem gostaria de fazer a prece para a gente? Graça, você faz? Faço. Beleza. Fechemos nossos olhos. Vamos nos centrar nesse momento presente e vamos começar agradecendo. Agradecendo a Deus, aos espíritos amigos de luz, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para estudar, conhecer um pouco mais da doutrina e que, dentro do possível, através desse conhecimento obtido, que nós possamos colocar o que aprendemos em prática, que nós possamos, cada vez mais nessa caminhada, diminuir os nossos vícios e aumentar as nossas virtudes. Queremos pedir agora, Senhor, por todos aqueles que estão em sofrimento por essa pandemia, nos hospitais, em suas casas. Queremos também, Senhor, pedir pelas pessoas que perderam os seus entes queridos, que seus corações sejam confortados. Que tenhamos um bom estudo e que Deus proteja a todos nós. Que assim seja. Então, hoje nós temos 3 apresentações bem bacanas, né? 2 com 15 minutos e uma com 10, seguindo aquele padrão de 3 páginas, viu, que foi estabelecido, mas como nós somos poucos, a gente pode ter uma variação pequena aí que não vai fazer muito mal, porque hoje nós somos só 6 integrantes. Então, a Ananda vai Falta o Vivaldo, né? Falta também o Vivaldo. Vivaldo está aqui já. É porque você não está vendo, mas ele já está fechada. Ele está com a câmera também, né? Mas ele está bem aí. A Ananda vai apresentar para a gente o tema Júpiter e alguns outros mundos, né? 15 minutos. O Vivaldo, depois, logo em seguida, a fatalidade e os pressentimentos, também 15 minutos. Um tema muito... Dos 3 é o que eu mais gosto. E o Junival vai apresentar para a gente utilidade de certas evocações particulares, 10 minutos. E depois a gente passa para os comentários de 5, que vai dar para voltar 5 minutos para todo mundo, viu, pessoal? Hoje dá para a gente fazer esse retorno. E nós vamos trabalhando assim da forma que a gente mais adequada aí, já que o nosso grupo está menor, a gente tem como ter uma variação. Então, Ananda, com você, leve-nos a Júpiter. Vou pegar minhas anotações aqui. Eu gosto muito desse tema, até pelo que o Kardec fala que ele vem para a gente, né? Que é para mostrar para a gente o que nos espera. Ele é
de esperança, ele é de consolo, ele também é para dar um ânimo. Vai, gente, olha, o que vocês têm aí não é tão legal, corre que tem isso aqui que é muito mais legal. E, ao mesmo tempo, eu acho que ele é muito esclarecedor em alguns pontos da doutrina. Foi muito esclarecedor para mim também, inclusive para o estudo que eu faço do Livro dos Espíritos com o pessoal dos evangelizadores, porque me elucidou alguns pontos que eu me perdi aí durante umas 2 semanas. Muito bem. O Kardec, ele começa falando um pouquinho, ele vai fazer uma introdução para a gente lá no início, né, do artigo dessa revista, que a gente parece que esquece, que é basicamente o que nós temos de pessoas aqui são corpos materiais unidos a espíritos. E é bem legal porque a gente escuta várias vezes, né, e acaba repetindo, que é o corpo que traz mais tendências do espírito, o corpo, ele encarcera muito o espírito, então aquela frase maravilhosa de que a carne é fraca, né? E o Kardec, ele vem dizer que não, isso não existe, que aquelas manifestações que nós temos aqui, elas são decorrentes da moral do espírito. Então, um espírito que tem uma moral mais depurada, mais evoluída, tem ações evoluídas. É uma pessoa que tende mais ao bem, o egoísmo já vai deixando de existir, né? Agora, um espírito que ainda se compraz no mal, que é um pouco mais atrasado, mais primitivo, não vou nem dizer atrasado, vou dizer que ele é mais próximo da sua criação, né? Então, nós vamos ter ações que condizem com isso. Então, são espíritos que ainda têm paixões muito fortes. E eu acho que a gente esquece dessa palavra, assim, no nosso contexto, as paixões, né? Então, é aquela coisa de eu tenho paixão pela minha família. Eu gosto muito de uma frase da Cris que ela fala assim, que a paixão é uma auto-obsessão. Que você deixa de ser inteligente, você tira o seu lado racional e vai todo para o lado emocional, né? Então, até por coisas que são bacanas, a gente pode tirar a sensualidade, pode tirar os vícios físicos, mas quando você tem, por exemplo, paixão pela política, você não vai fazer uma política boa para todos. Você tem paixão pela sua família, você vai colocá-la aqui acima de todas as outras pessoas que são a nossa família maior, né? Isso acaba refletindo, então, nos nossos atos. Aí o Kardec faz essa introdução para começar a dizer, então, como que vão ser os seres dos outros planetas. Uma vez que na edição anterior a gente já chegou à conclusão que sim, os outros planetas são habitados, né? Ok. Se a boa parte daqueles espíritos ainda estão muito no seu estado primitivo, beiram a animalidade, nós temos aí um mundo primitivo. Se aqueles espíritos ainda são maus, já tem um pouquinho mais de razão, né? A parte intelectual se desenvolveu mais. Mas se eles ainda são maus, a gente está aqui na Terra, mundo de prova e expiação, tinha cheio de paixão ainda, né? Agora, a partir do momento que esses espíritos começam a se depurar, aquele planeta vai ter a cara daqueles espíritos mais depurados, que começaram a crescer. Eu gosto muito dessa analogia de crescimento, porque não é que o espírito é mau. Por que Deus faria um espírito mau? Para mim, isso não se encaixa, né? O espírito ainda é ingênuo, ele ainda é muito criança. E aí ele vai trazer a ordem dos planetas que já estavam descobertos naquele período. Eu acho que não seria interessante trazer planetas novos, porque quando o espírito fala, não, tem um planeta X, Y, Z, eu acho que ia inflar mais o ego do que realmente trazer uma informação interessante. Então, a gente tem os planetas descobertos. Plutão não está na nossa ordem do nosso sistema solar, porque Plutão foi descoberto depois, né? Aí ele começa com Marte, que é um mundo primitivo, né? Ele é mais atrasado do que a Terra. Só que eu acho interessante que naquele momento ele era mais atrasado que a Terra. Como o tempo, assim, é curto, eu imagino que ele ainda seja um pouco. Mas nada garante que esses planetas não consigam evoluir rapidamente em decorrência da evolução dos espíritos que lá habitam, né? Então, é como a minha analogia, pelo que ele descreve na revista anterior,
É como se fossem os nossos primeiros habitantes, aqueles homens realmente primitivos, que tanto a emoção ainda não se desenvolveu, quanto a razão também é muito infantil. Logo em seguida, a gente tem o planeta Terra, provas e expiações, espíritos ainda de terceira classe, muitas paixões, muitos vícios, ainda se comprazem do mal, né? Depois ele vem falar de Lua e Vênus, que eu acho bem bacana, que a gente estava iniciando aquele nosso período de corrida espacial, quem vai chegar na Lua, quem não vai. Aí fala, ó, Lua é habitada, Lua e Vênus, e ainda é mais avançado que a Terra. Pelo que eu entendi, Lua, Vênus, Urano e Netuno também são mais avançados, mas eu ainda imagino que eles estejam ali mais ou menos em regeneração. Até que ele chega no mais avançado, que é Júpiter. Júpiter ainda não é um planeta de espíritos puros, mas já é de espíritos felizes. E aí é outra coisa que me chama a atenção, porque ele fala, existem outros planetas de espíritos ainda mais felizes, mas do jeito que eles descrevem Júpiter, eu falo, eu quero ir para Júpiter, desculpa, eu estou fazendo o quê aqui? Deixa eu largar meus vícios para jogar ali pela varanda, que não está dando certo. E ele diz que lá reina o bem e a justiça. É um mundo do bem e da justiça. Aí ele vai começar a dar as características, né? Ainda nessa revista, os corpos são menos densos. Antes de eu passar para isso, eu achei bem interessante o que ele falou, que é assim, quem conta isso é um espírito que habita Júpiter, né? E vem trazer essas revelações para a gente. Aí o Kardec, a gente acha que o Kardec é sério. Não, ele dá umas tiradinhas assim divertidas. Ele não, porque se a gente quiser acreditar só naquilo que a gente vê, então a gente não vai acreditar em muita coisa, né? A gente não vai crer em praticamente nada. A gente precisa superar o que os nossos sentidos propõem para a gente, né? E aí ele começa a falar realmente, então, como que é Júpiter. Primeiro que os corpos são muito menos densos do que os nossos, e aí em outras edições, em outras obras, a gente vai entender um pouquinho mais disso. A alimentação é basicamente de frutas, vegetais, mas frutas e vegetais daquele planeta, extremamente menos densa do que a nossa. Então, é como se a gente pudesse comparar com nossos fluidos menos densos, com os nossos fluidos mais etéreos, e mesmo assim são extremamente grosseiros para aquela realidade. A infância é curta, porque não tem essa necessidade, e eles vivem muito mais. A comparação que o Espírito fez é de 5 séculos dos nossos, mas eu imagino que ele também tenha especificado um pouquinho, porque por mais que tenha sido um espírito que viveu na Terra, ele fala, né, quem é esse espírito, é um oleiro que viveu já no planeta Terra, mas eu imagino que a comparação ela seja difícil. Mas é interessante a gente pensar por que eles vivem muito mais naquele planeta. Porque eles já não passam mais pelas vicissitudes que nós temos que passar aqui. Então, imagine se aqui na Terra nós vivêssemos 500 anos do nosso próprio tempo, cheio de dores, tristezas, amarguras. Não faz sentido. Eu acho que a gente perderia muito mais do que ganharia nessa vida gigantesca, né? Eles se comunicam pelo pensamento, mas não deixam de articular as palavras. Então, eles falam como nós, mas podem também comunicar-se via pensamento. A segunda vista ela é constante, então eles se comunicam continuamente com os espíritos desencarnados. Eles não têm medo da morte, porque isso já é superado, eles sabem o que está por vir, comunicam-se com os espíritos, não tem tristeza em momento de morte, isso não existe para eles. Deve ser uma coisa interessante. Morreu. Tá, daqui a pouco a gente conversa com tal pessoa. A gente chama ele aqui para vir um espírito na nossa reunião. Deve ser uma coisa assim, deve ser legal. E, para mim, o que é muito interessante nesse tópico é quando ele vai falar dos animais do planeta Júpiter. Que é aí que eu acho que é muito esclarecedor essa minha leitura nesse momento. Por quê? Porque são os animais que fazem todo o trabalho bruto daquele planeta.
né? Então, até na edição de agosto da mesma revista, de 1858, ele vai retomar e vai falar de novo dos animais de Júpiter. É assim, quando a gente chama os animais de Júpiter de animais, é diminuir eles. Eles não são animais como os que a gente entende. Ao mesmo tempo, não é possível que a gente chame aqueles animais de humanos, porque eles não estão na mesma categoria, né? Então, eles realmente são espíritos animalescos, né? Eles foram designados para serem animais. Mas assim como nós estamos em processo de evolução, esses animais também estão em processo de evolução. O que me chama muita atenção, assim, que eu falei, ó, que interessante, que é justamente em agosto de 1858, né? Porque eu tenho muita dúvida do processo evolutivo. A gente realmente, os seres humanos, passaram pelo mineral, depois vegetal, como é que é? Animal e depois para o humanoide. O espírito passa por esse processo evolutivo. Aí o Kardec vem me tirar essa dúvida que eu sabia que eu já tinha lido em algum lugar e não lembrava onde. Ele fala: os espíritos não têm um consenso para isso. Então, nós não sabemos se aqueles animais um dia serão hominais ou não, se eles têm esse papel. Mas é muito interessante porque não existe a exploração animal naqueles planetas. Eu cheguei a ver até em outras obras, eu não anotei agora, mas é quando eles olham para a gente comendo nossos animais, a repulsa que eles sentem. Porque essa já é uma coisa extremamente superada nesse tipo de planeta, né? Porque eles entendem, e é muito interessante quando Kardec ele vai descrever tudo como um sistema, formado, é um todo ordenado, em que cada um tem o seu papel. Então, os animais, eles têm papéis muito específicos, funções muito específicas naqueles mundos. Só faltam 3 minutos? Mentira! Tá. Aí eu quero compartilhar com vocês uma imagem de Júpiter aqui, deixa eu achar. Não, primeiro tem que vir aqui. É lindo Júpiter, né? Eu não sei o que eu estava É um vendo. planeta Não vou lindo. dizer que é bonita ou que não é bonita, porque eu confesso que eu não faço ideia do que eu estava vendo ali. Cadê a gente? Ah, tá aqui. Eu falo o planeta Assim. Júpiter. Então, esse é uma psicografia, vou usar esse termo mesmo. Grafia não, uma pintura mediúnica, né? Essa é a casa de Mozart. Mozart, nosso compositor aqui da Terra, ele evoluiu o suficiente para ser um jupiteriano. E essa casa onde ele vive. O que vocês estão vendo é por conta de vocês, eu não estou vendo nada aí. Para deixar bem claro. Porque o Kardec ele fala muito isso, a concepção que a gente tem é difícil a gente entender o que a gente está vendo de fato, né? Mas o Mozart ainda é um dos menos evoluídos lá, visto que a casa dele ainda fica no chão, né? Junto com a ordem dos animais. E aí o espírito que está conversando ali, dando a comunicação, o jupiteriano, ele vai explicando. A partir do momento que o espírito vai se elevando, ele fica mais distante da Terra, porque é uma coisa que não atrai mais. Então, ele é sutil, ele irradia luz. Então, aí existe o plano que é aéreo. É como se fosse a cidade aérea, ele vai falar isso. Essa é a cidade baixa, é a terrena, né? Então, ele só vai descrever a cidade terrena para a gente. E é bem interessante para quem tiver interesse, está lá em agosto, nessa revista, na edição de agosto, né, de 1858. Deixa eu parar aqui. E ele vai descrevendo como é Júpiter. E é lindo! Eu quero ir para Júpiter, gente. E aí a gente fala, mas os espíritos evoluídos devem ser chatos, não tem nada. Não, eles têm festinhas, têm as festividades. Eles se reúnem em grupos comuns, entendeu? A cara da Cris, é para isso que eu quero evoluir, fazer festa. Não, eles se regozijam do bem um do outro. Adoro essa palavra, regozijar, coisa de doutrina espírita. E eu acho que acabou o meu tempo.
Eu vou fazer só um adendo aqui, lá no Evangelho, no capítulo 4, no item 24, ele vai falar dos limites da encarnação, que a gente entende um pouco da sutileza dos corpos de Júpiter, né? Então, a partir do momento, porque o Kardec pergunta, a gente vai encarnar e a gente sempre vai precisar desse corpo? E os espíritos não. A partir do momento que o espírito vai se depurando, tanto o corpo físico é mais depurado, quanto o perispírito dele também é mais depurado. Então, chega um momento em que o corpo se confunde com o perispírito, né? Que é como se fosse a roupagem dos espíritos evoluídos. Né? Então, desses espíritos que ainda encarnam, meu tempo finalizou, a gente não sabe, a gente não consegue diferenciar o que é corpo do que é perispírito. E mesmo assim, eu imagino que o nosso perispírito seja infinitamente muito mais denso do que um perispírito mais evoluído. E quando chegar meus 5 minutos, eu falo mais, porque esse capítulo é realmente incrível. Muito obrigada a todos. E eu vou continuar tomando meu café. Obrigada, Nanda. Agora, o Vivaldo, né, vai apresentar para a gente aí a fatalidade dos pressentimentos, 15 minutos. Vivaldo, está tudo ok com o seu áudio? Olá. Vivaldo? Ai, eu sou mal acostumada, a gente já ia perguntar, pedir o áudio, mas é que a gente não tem o host aqui. Agora ele ativou. Então, estão me ouvindo? Sim, aqui está tudo perfeitinho. Eu estava com o microfone desligado. O tema que para mim é falar sobre a fatalidade. E nosso amigo Kardec não só é um grande instrutor, como te falar, eu estou com um dicionário lá, quando eu leio a revista Espírita, tem que partir do dicionário, que é tanta coisa nova que esse camarada traz, que a gente não lembrava mais, tem que estar buscando no dicionário os tópicos dele, que realmente é um grande mestre. E o que é interessante nesse termo fatalidade é que eles colocam que só existe duas fatalidades, para nós, se é que nós podemos usar esse termo, fatalidade. O início, que nós chegamos, o momento que nós reencarnamos aqui, e quando nós deixamos o planeta, quando nós deixamos esse plano. Porque o resto é escolha do espírito. Não existe essa fatalidade como comumente se diz aqui, corriqueiramente se diz aqui. O que existe são a vontade do espírito ao reencarnar, as provas que ele pede. Já a situação que nós, habitantes do planeta, em sua grande maioria, já tem condição de pelo menos, discutir o tipo de prova que ele quer passar. Ele não é obrigado por nada, senão não teria o livre-arbítrio, mas ele pode escolher o tipo de prova. Então, a pessoa costuma dizer, fulano, aconteceu um acidente com ele, foi uma fatalidade. Não foi. O tipo de prova que ele escolheu, e não é um castigo. Prova não quer dizer castigo, quer dizer momentos preparativos para a evolução. Que a nossa passagem aqui do primeiro ao último dia é para aprendermos cada vez mais, nos livrarmos de nossos erros do passado, senão não teria sentido a nossa encarnação aqui. Nós podemos avançar, podemos ficar parados no tempo, mas não retroagimos. Então, essa fatalidade, vou colocar entre aspas, é o momento que o espírito pede a prova que ele acha, que, claro, dos orientadores espirituais, que ele pode realizar para a sua evolução. É como se tivesse o aluno, eu estou pensando em fazer o vestibular, tem tantas matérias, eu creio que consigo, um cursinho que eu fiz, eu tenho condições de fazer esse vestibular. Então, lhe é dada a oportunidade de fazer esse vestibular, que é nosso período aqui reencarnatório na Terra. Mas não quer dizer que o fato de escolher a prova, que ele vai passar em toda a situação. Ele pode sair muito bem nas provas dele, né, ao longo da sua vida, como pode estacionar ou até mesmo falhar. Para isso, nós temos os nossos instrutores, orientadores espirituais, que vão nos auxiliar. Vivaldo, me desculpe só um pouquinho. Tem como você ficar mais próximo, talvez, do microfone, que está falhando um pouco o áudio? Tá, tem hora que fica difícil de entender.
É que, no caso do meu celular, o microfone fica do outro lado. Aqui. Agora está dando para ouvir bem. Melhorou. Agora ficou bom. É o jeito de colocar bem próximo assim, senão não vai dar para ouvir. Então, eu estava comentando que durante a nossa prova, nós temos o auxílio dos nossos espíritos orientadores, espíritos familiares, que nos auxiliam nessas provas, mas não interferem, vamos dizer, não fazem ela por nós. Cabe a nós decidirmos a que nós vamos realizar e também aproveitarmos esses momentos. Agora, cada espírito, vamos dizer, tem sua bagagem. Cada um pede a prova que acha que vai conseguir, mas a fatalidade, como dito aqui, é da escolha que ele fez. Aí, algumas pessoas podem falar, bom, se tem a fatalidade, que nós já dissemos que não tem só o momento de reencarnar e desencarne, então não tem o livre-arbítrio. Pelo contrário, nós temos o livre-arbítrio. A pessoa, quando escolhe uma prova, o espírito, quando escolhe uma prova, vamos dizer, aquela parte principal da reencarnação dele. Mas ele tem o livre-arbítrio, a liberdade de atuar, e do que ele fizer ao longo da encarnação, que será no final contado, se ele foi bem na encarnação ou não. Então, não podemos imaginar que estamos aqui feito robôs, não, pelo contrário, o que nos difere de outras classes de animais e tudo mais é o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de raciocinar e de pensar. Então, nós estamos aqui para aprender, para nos melhorar com as nossas falhas, mas sempre fazendo parte das nossas provas. Aí uma pessoa pode pensar, então, se está determinado para a pessoa passar por um acidente, por exemplo, na vida dele, não tem como escapatória se livrar daquele acidente. Se ele escolheu aquilo como prova, está, vamos dizer assim, no destino dele passar por aquela prova. Agora, a forma com que ele vai passar na prova, por aquele acidente ou não, pode ser amenizada ou não. Vai depender do modo com que ele vai atuar ao longo de sua vida. Aí outro também pode comentar aqui, que falou aqui, né? Não são os espíritos que provocam nada, que provocam um desmoronamento de um prédio, um incêndio, uma coisa, não. Tudo conforme coisas naturais. Mas se são naturais, como é que esse espírito chegou até esse ponto? De sofrer um acidente, de sofrer um afogamento, uma explosão. Ora, se ele pediu aquilo como prova, vamos dizer assim, está no destino dele, porque foi o pedido dele. Então, o livre-arbítrio dele foi no momento que ele pediu passar por aquela prova. Por exemplo, a pessoa pede para que venha e, no caso, que vai passar o momento que ele vai deixar esse mundo seria num determinado incêndio, num determinado, vamos dizer, num assalto que fosse. O que acontece? Por meios naturais, aquela pessoa vai ser levada àquele local, naquele momento, onde, ao adentrar um prédio, vai ocorrer um incêndio. E ele será uma das vítimas fatais ali, porque ele passa por essa prova. E não quer dizer que toda prova seja o final da existência dele, pode ser apenas um risco que ele correu, mas que saiu bem dessa prova. Ou seja, para que vai servir isso? Correr esse risco e não chegar à fatalidade. Ele vai, como ser pensante que vai imaginar o que ele tem feito da vida até aquele momento. Se, por exemplo, uma pessoa que bebia muito costumava sair com o carro, tem um acidente, ele vai pensar duas vezes daqui para frente se ele vai continuar daquela forma, bebendo, saindo com o veículo, ou se ele vai ter um cuidado daqui para frente de ter mais responsabilidade. Então, é uma forma de aprendizagem para ele, de orientação para ele, sempre deixando o livre-arbítrio para ele decidir o que faz e o que não faz. Os espíritos apenas coordenam essas situações. Kardec cita um exemplo aqui de uma pessoa que teria que passar por uma ponte que queria desabar, né? Aí ele pergunta, mas então foram os espíritos que fizeram essa ponte desabar? Não, porque se eles fizessem isso, estaria intervindo numa lei natural. E não há essa interferência. O que acontece é assim, como forma natural. Essa ponte, com o passar do tempo, se for de madeira, foi corroída a madeira, se for de ferro, o ferrugem corroeu, que abalou as estruturas dessa ponte. Ele tem aquela intuição de seguir aquele caminho, então ele passa por a ponte naquele momento que ela vai desabar. Eu me veio na mente, quando eu estava lendo isso, o acidente recente da Vale do Rio Doce. A maioria dos mortos estavam justamente no refeitório. Então, o que aconteceu? Se aquela avalanche da barragem
ocorresse meia hora antes, ninguém estaria no horário do almoço. Todos estariam fora do refeitório, mas a maioria daqueles que pereceram dentro do refeitório. E a parte da avalanche lá da barragem, justamente tem que ficar de frente ao refeitório. Passou por um espaço vazio, que a gente vê na reportagem, um carro correndo, tentando escapulir daquela avalanche, e subterrou todo mundo que estava no refeitório. Então, o que aconteceu? Aqueles seres, vamos dizer assim, um desencarne coletivo, estavam no local do acidente, no momento do acidente, dentro do refeitório. Foi os espíritos que foram lá derrubar a barragem? Não. Falhas técnicas que teve no processado daquele ambiente humano, que aquilo ficou preparado. E quando os espíritos que lá se encontravam foram ao refeitório, ocorreu o acidente. Então, de forma individual ou coletiva, não há fatalidade. O que há é o segmento de nosso livre-arbítrio. Nós pedimos passar por essas provas que podem ou não, como eu disse antes, levar ao desencarne ou não, mas um momento de reflexão, porque nós podemos e devemos aprender com as nossas provas, e também não vamos pensar que tudo que nos ocorre é uma fatalidade, é uma prova. A pessoa vai dar uma topada, machuca o dedo, foi uma aprovação. Não, vamos dar o desconto, saber que muito também é da nossa falta de organização, nossa falta de atenção. O que ele coloca bem claro é que seria os momentos decisivos da nossa vida, os momentos mais importantes. Assim como nós fazemos no nosso setor de trabalho, fazemos um plano de estudo, estamos estudando a revista aqui, mês a mês, grupos, nossos pequenos planos diários, ao grande plano que nós fazemos para a nossa encarnação. E assessorado por espíritos superiores que vão nos ajudar, que vão nos orientar nas nossas escolhas. Porque não adianta a gente querer fazer mais do que nossas provas, do que nossas forças dão. Nós temos uma limitação, e essa limitação é a nossa faixa evolutiva. Devemos aproveitar as nossas encarnações, tanto aqui como em outros planos, porque é uma sequência que nós devemos fazer, e cada vez que nós vamos adentrando um degrau, nós vamos subindo um degrau, automaticamente as nossas provas ficam mais suaves, suaves no sentido de não ter efeito tão forte que temos aqui no Brasil. Mas nós estamos aqui no local adequado, no momento adequado para as nossas provas. Estamos no nosso país mais adequado, vivendo com a família melhor possível, com aqueles entes que mais nos possam auxiliar, porque foi nossas escolhas, foi nossa orientação, e nós estamos aí. Então, estamos passando por esses momentos de prova, vamos dizer, estamos na escola. Cada dia de aula que nos passa é um momento de aprendizagem, e nós estamos aqui para tirar o melhor de nossa aprendizagem. E quanto mais a prova é difícil, no sentido de dificuldade, o espírito passa por essa prova sem se lamentar, sem agredir, sem ofender, tem uns que chegam até a reclamar. Quanto mais o espírito passa por as provas, que é difícil, sem se lamentar, mas com afinco, acreditando na espiritualidade maior, acreditando que Deus está no comando e está auxiliando, mais esse espírito se dá bem na prova. Porque nós estamos aqui para, como eu disse, já falei alguma vez, para nos melhorar. Não adianta nada aquele espírito que não quer prova difícil, não quer nada, como dizer, vai estar no cenário. Que adianta ficar parado no tempo e quando chegar ao final da reencarnação dele, não adiantou quase de nada. Então, para isso não seria bom. E bem que se nós escolhermos, vai ser uma encarnação inócua, mas a grande maioria já escolhe aquele das provas onde ele possa se melhorar, onde ele possa assumir novas etapas, sempre buscando a melhora. Então, o espírito ele não está adiante da fatalidade, está adiante da prova que ele escolheu, no seu livre-arbítrio, durante a encarnação, ele usa do seu livre-arbítrio isso para a sua melhora e é acessado não só pelos nossos amigos espirituais, como os entes familiares também, porque assim como os elos de uma corrente, um auxilia o outro e acaba, esses momentos, sendo grandioso, não só de aprendizagem, de paciência, de elevação. Tudo isso faz com que nós formamos um arcabouço que vai nos facilitar a nossa própria formação.
o que nós somos hoje é resultado das encarnações anteriores. O que nós seremos amanhã, na próxima encarnação, é resultado dessa atual encarnação. Então, o nosso melhor. O nosso amigo quer ir para junto, vamos trabalhar, fazer o nosso melhor. E não ficarmos mais nesse planeta. Se ficarmos, e venhamos uma posição muito melhor de aprendizado, de elevação. O melhor desse mundo que nos foi ofertado, dessa escola que nos foi ofertado, e com isso nós vamos continuar nossa jornada. Não se lamentando, mas vamos assim, agradecer pela oportunidade de estar no mundo, já que nos permite tantas coisas, nos permite tanta aprendizagem, tantas melhoras, e isso faz com que nós cumpramos a nossa tarefa. Vamos pensar assim, que talvez possa ser a nossa última encarnação aqui no planeta, ou já o preparo da nossa próxima encarnação aqui, ou num mundo semelhante, mas muito melhor do que foi essa de agora. Vamos sempre agradecer, ser grato pelo que conseguimos, sabendo que nós estamos para a nossa melhora, para a nossa evolução. Então, só teria para finalizar aqui, que o ponteirinho do relógio está correndo, que seja qual for o tipo de prova que nós passamos, na realidade, não poderíamos dizer que é nenhum tipo de fatalidade, mas sim um tipo de aprendizagem. Aquele aluno que chegou no final do segundo grau, ele almeja muito a faculdade. Aquele que chegou na faculdade, ele almeja já a pós-graduação. E assim somos nós aqui, alunos desse planeta Terra, que é uma escola, que algumas vezes funciona como hospital, curando as nossas mazelas, mas que, acima de tudo, nos foi dado conforme o nosso merecimento. Ninguém está aqui sendo punido, está aqui sendo orientado. E é buscando essa orientação que nós continuamos nossa jornada, e eu desejo que cada um tire um maior proveito da sua atual encarnação, que as próximas sejam muito, muito melhores para todos nós. Eu vou ficando por aqui e depois a gente retorna. Marcou o tempo certinho, né? As próximas de Júpiter. Vamos lá, então, para o artigo do Gilvan. Gilvan, 10 minutos. Se você precisar mais um pouquinho, dá um tempo, mas são 10 minutos, tá bom? Utilidade de certas evocações particulares. 10 minutos, hein? Ok. Então, o início desse capítulo, desse tema, né, utilidade de certas evocações particulares, é assim, né, as comunicações que se obtêm dos espíritos muito elevados ou dos que animaram grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo alto ensinamento que encerra. Lá na frente, depois que ele vai falar sobre a utilidade das mensagens dos espíritos superiores, ele vai dizer que daí não se segue, né, que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada não tenham utilidade. E lendo nesse capítulo, né, eu fui ver que em uma das obras que Kardec, né, publicou, que é O Céu e o Inferno, a gente vai pegar que a maioria das evocações são de espíritos de ordens, né, menos elevada. Nós vamos ter lá uma parte que fala sobre os espíritos felizes. Mas a maior parte das evocações, das mensagens que tem lá, elas são mensagens que interessavam, né, para as pessoas da humanidade, né, das espécies da Terra, devido ao nível de evolução que estava mais equivalente àqueles espíritos. Porque a mensagem que foi dada para a gente, escolhida para a gente falar hoje, né, vem justamente falar sobre a utilidade, né, dessas evocações. E eu comecei a pensar assim que tem é muito forte ainda em várias pessoas, eu digo assim, presente ainda, o desejo de se obter mensagens, né, de espíritos de certa ordem de elevação. Eu tenho visto isso muito. Então, há uma preocupação, então, uma forma de você se orgulhar, né, se achar, né, que
só recebe mensagens, né? Então, ou só quer receber mensagens de espíritos de certa elevação. A gente tira isso por causa assim, ó, eu já ouvi muitas pessoas dizer assim, quem esteve presente foi o espírito X, quem esteve presente foi o espírito Y, né? Então, como se assim ali fosse, talvez aqueles espíritos fossem os maiores ensinamentos que nós teríamos de obter deles, né? Lógico que, como diz aí aqui no início, né? Eu estou passando aqui para ficar mais fácil, que os espíritos eles adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa. Não vamos negar, né? Penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade e, em consequência, iniciarmos o melhor do que os outros em certas coisas. Mas lá na frente, aí é só que assim, com os espíritos de ordem menos elevada, né? O observador, nós iremos aurir, né, diversas instruções. Então, quanto mais daquele espírito, né, que quando esteve aqui na Terra, né, do mesmo, vivenciou as paixões muito próximas da que a gente vivencia, certas provas, né, certos obstáculos, né, que tem muita relação com tudo que nós vivenciamos, mas nós podemos tirar ensinamentos da vida deles lá no além-túmulo, né? E aqui, como foi a passagem deles para lá, né? Qual foram as sensações, os sentimentos, né? Como é que ele chegou, né? O que ele tem para nos mostrar, né? Através dessa passagem. Porque quem alcançou um certo patamar vai nos trazer mensagens de um grande, como diz aí no início, de grandes conhecimentos, né, importantíssimos para a gente entender, mas esses espíritos já estão num patamar tão elevado, né, que muitas das nuances que precisaríamos para fazer certas análises, né, do nosso comportamento, da nossa parte emocional, do nosso sentimento, era bom que fosse um espírito que estivesse naquele nível para nos passar essas experiências e nós tirarmos um grande proveito. Outro ponto, eu fui anotando aqui, né? Eu coloco aqui uma parte aqui na frente que diz que os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal forma acima de nós que nos assustamos com a distância que nos separa deles. Aí aqui na frente tem o seguinte, aquele afirma aqui que a origem do ensino moral é tanto mais proveitoso quanto mais íntimas as relações entre eles, os espíritos menos elevados, no caso, e nós. Nós estamos vivendo num mundo de expiações e provas, né, numa transição para um mundo de regeneração. Então, o impressionante é que os habitantes daqui, principalmente que já conhece, né, todos os fenômenos espirituais das comunicações, há uma certa desejo de obter essa mensagem, né, de espíritos de ordens mais elevadas. E parece que eu já vi muita gente comentar que, às vezes, quando surgia um espírito que não era de um grande nome, né, aqui, a reunião não era proveitosa. As pessoas sempre tinham preocupação de dizer: eu não recebi hoje um Bezerra de Menezes, não recebi um espírito Joana de Ângeles, não recebi um espírito Emmanuel, não recebi um espírito, tal espírito que já é conhecido, né? Como meu tempo é curto, eu vou logo adiantando aqui. Então, assim, há essa preocupação muito grande. Então, essa mensagem, que você, apesar de ser pequena, toca em muitas coisas que nós ainda não aprendemos. Nós não aprendemos ainda. Eu percebo muito isso ainda entre, né, várias pessoas, que parece que não chegou a entender, compreender o sentido dessa mensagem, que nós vamos encontrar também, essa mensagem no Livro dos Médiuns, vamos encontrar no Céu e Inferno, nos alertando sobre essa questão da utilidade de certas evocações. Outro ponto também, né? Então, assim, deixa eu botar aqui, que eu anotei aqui para não se perder. É pequenininha, mas às vezes a gente coloca os pontos principais, né? Pronto. Então, aqui eu falei que a ligação, quanto mais a ligação entre a vida corporal e a vida espiritual for mais íntima, né?
melhor será para nós tirarmos esses ensinamentos. Eu vou colocar aqui, que eu anotei, tem uns pontos que eu tentei fazer uma pergunta para vocês aqui depois. Pronto. Colocamos mais facilmente no lugar de quem foi igual a nós do que no daquele que vemos apenas através da miragem de uma glória celeste. Olha só, né? Eu quero saber depois de vocês, né? A gente vai depois discutir se é isso mesmo que vocês acham também. E eles, que são os espíritos vulgares, eles mostram-nos a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Então, é mais assim, é mais palpável, né? A prática ali, né? Os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Outro ponto também que dá para a gente pensar muita coisa. Como é que os espíritos superiores passam essa teoria para a gente e os espíritos que estão nas ordens menos elevadas, né? Eles vêm nos ensinar nos aplicação prática das grandes e sublimes verdades. Esse é um ponto também para a gente depois, se vocês puderem também falar comigo. E outro ponto aqui que eu achei interessante nessa mensagem que diz respeito ao seguinte, quanto às comunicações dos espíritos elevados, né? Aí eu coloquei aqui, julgamos espírito elevado, estudo. Eu achei isso aqui muito bom, essa aqui. Julgar espírito elevado é estudo. Vemos em suas palavras se desmente ou não a origem que se atribui. Então, pouco importa o nome famoso atribuído a um espírito. Aí, essa daqui é o que fecha. Então, essa preocupação que temos de se dizer que não veio o Bezerra de Menezes, não veio o espírito tal, né? Minha reunião aí ela é mais poderosa, nosso grupo é mais poderoso, porque só frequenta espírito. A gente vai conhecer isso pelo linguajar, pelas palavras, como diz aí. E pouco importa, né? Porque a gente vai conhecer justamente o espírito pela sua elevação, né? E isso é que importa. Mas, às vezes, o nosso orgulho ainda é muito forte, né? Eu digo esse orgulho, né, essa vaidade tola, né, de a gente querer sempre massagear nosso ego para mostrar que somos, né, estamos sendo mais vistos pelos aqueles que são espíritos importantes. Mas isso pouco importa, como diz aí na mensagem. Então, assim, como é pequenininho, vamos deixar para depois uns 5 minutos. Se tiver mais alguma coisa que vier, eu falo, tá ok? Já terminou meu tempo? Agora toca uma musiquinha aqui na hora que acaba. Tá bem. Pessoal, agora vamos assim, nós estamos 20h51, dá para voltar 5 minutos para a Graça, para o Kleber, para mim, depois eu acho que ainda dá para voltar para os meninos um pouquinho, só uns minutinhos para a gente conversar, são assuntos bacanas. Então, vamos começar 5 minutos aí para a Graça. Quando tiver faltando 1 minutinho, eu ponho no chat, tá bom? Aí, depois da Graça, já é o Kleber, aí vai eu, depois a gente volta para a ordem das apresentações. Então, eu fiz aqui algumas anotações e, primeiro, parabéns para os 3 apresentadores, né? Muito bom ouvi-los. Eu gostei bastante. Então, o de Ananda, Júpiter e alguns outros mundos, ela até quer voltar, né? Porque ela quer complementar coisas e eu quero escutar mais sobre o que ela estava passando para nós. Eu anotei umas coisas aqui e achei graça até, interessante, quando ela fala sobre a paixão. E aqui que você, Cristiano, brinca que é uma auto-obsessão. Eu penso que as paixões, elas são necessárias quando elas não são exageradas. Porque se eu tenho paixão pela música, eu posso ter uma paixão pela música, eu posso ter uma paixão pelo estudo, eu posso ter uma paixão por cuidar até de pessoas. Então, eu acho que isso é relativo. Eu acho que a paixão é péssima quando ela é exagerada, quando ela é possessiva, quando a paixão, quando ela é, digamos assim, egoísta, não é? Mas eu acho que a gente precisa ter paixão para a vida, a gente precisa ter paixão para viver,
paixão para fazer determinadas coisas, né? Só um comentário, né, sobre isso, né? E, e eu fiquei também, achei interessante, né? Eu não conhecia assim quase nada sobre essas leituras dos planetas, né? Aí eu dei uma lida assim rapidinho aí, que eu estava de olho nos outros, mas eu achei bastante interessante, e me chamou a atenção, deixa eu ver o que foi uma coisa que a Ananda disse, sobre que ela não acredita que tenham pessoas, eu não lembro qual foi a palavra que ela usou, que tenha pessoas ruins, seria isso, né? Maldosas, né? Que ela diz que são pessoas ingênuas, ainda criança. Não é? Eu fico pensando sobre isso. Fomos todos criados, né, ignorantes e temos, né, e tivemos sempre o livre-arbítrio para crescer, para fazer escolhas. E então nós não somos responsáveis, né? Isso tem no Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós não somos responsáveis no nosso momento de ignorância, né? Quando nós realmente desconhecemos alguma coisa, então nós não somos, digamos assim, responsáveis por isso, mas à medida que a gente vai tendo conhecimento e passa por cima de determinadas coisas, aí nós somos responsáveis. Aí o que eu quero dizer com isso? Até que ponto eu posso considerar que uma pessoa é só ainda uma criança, ou se realmente ela não aproveitou as oportunidades e seguiu fazendo aquilo que ela tinha vontade, sem se preocupar com as suas responsabilidades com o outro, sabe? É um questionamento assim meu dentro dessa fala da Ananda, eu fiquei pensando nisso, né? Porque é muito fácil, né? A gente sempre dizer assim, não, é porque ainda é ignorante. Sim, todos nós somos ignorantes em muitas coisas e todos nós somos sábios também em algumas coisas, né? Ignorante nós seremos todos sempre, né? No sentido de desconhecimento, não a ignorância que às vezes no Nordeste é usado muito de pessoa bruta. A pessoa é bruta é ignorante, né? O ignorante mesmo é quem não tem conhecimento. O que mais? Eu também, viu, Ananda? Eu também queria ir para Júpiter, né? A Terra é muito joga duro com a gente, né? Mas nós como diz um colega nosso, diz assim, olha, você quer saber quem é você? É só você pensar onde é que você está. Você está num planeta de prova e expiação, então boa coisa você não é. Quer dizer, fala meio brincando com a gente, né? Porque se nós fôssemos... Eu acho que há pessoas que vêm para um planeta de prova e expiações que vêm para ajudar, né? Vamos pensar em Irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, e outros, aí foi o que me veio à cabeça agora. Mas eu penso que a maioria, né, a grande maioria, está aqui porque a gente pediu, a gente precisa se melhorar, né? Então a gente tem que passar por essas provas e expiações e tirar proveito. O pouco tempo que eu estou no Espiritismo, eu abro à tarde o Centro Cruzada do Bem e eu escuto pessoas lá, porque eu vou ler o Evangelho, comento, e às vezes a gente conversa lá, né? Depois de falar do Evangelho, a gente conversa e eu ouço as pessoas. Então, às vezes, nós temos uma ideia que a partir do momento que a gente vai vivendo, vai envelhecendo, que a gente fica melhor. Às vezes não, às vezes fica pior. Conheço gente mesmo até me dizer, olha, agora que eu estou assim, assado, eu tenho muita amargura dentro de mim, eu tenho raiva porque porque as pessoas têm raiva até de si mesmas, a questão do auto-perdão é importante, porque não se perdoam, porque acham que fizeram besteira, mesmo que a gente diz o que eu fiz está feito, então o que eu tenho que fazer é me melhorar a partir de agora. Então, eu acho que tem tanta coisa para a gente falar, né, sobre essa questão da gente se regenerar, da gente melhorar, da gente crescer. Agora, especialmente, Ananda, eu quero mais saber essa questão dos animais.
eu achava que eu não gostava de animais, porque eu fui criada em casa sempre, que nós sempre tivemos animais que era para guardar nossa casa. É como se eles fossem assim um empregado. Aí, e a vida toda na minha casa sempre teve cachorro, inclusive cachorro de raça para guardar a casa. Então eu agora nessa altura da minha vida, eu estou apaixonada por bicho. Eu tenho uma gata que eu estou aqui, ela está ali dormindo aqui, eu estou no quarto de hóspede aqui da minha casa, ela está ali dormindo. Teve uma noite que ela sumiu, quase que eu morro. Então, eu descobri um amor muito grande por bicho que eu não sabia. Então, eu quero saber mais sobre. Eu vou procurar ler isso para saber sobre esses animais. Aí eu como animal, né? Eu como carne bovina. Aí eu fico pensando de galinha, não sei o que lá. Eu falei, ai meu Deus, eu não quero mais comer. Aí me dá umas coisas assim de vez em quando. Eu quero aprender mais sobre isso. E eu falei muito só do Dyananda. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ainda tem tempo? Não, acabou, né? Pronto. Faz um tempinho que acabou. Não tem problema, a gente volta, a gente volta. O Dyananda era mais longo e eu acho que eu tinha lido menos, me importei menos e eu gostei muito. Mas gosto dos outros também. Vamos lá, Kleber. Sou eu, né? Sobre Júpiter e alguns outros mundos. Kardec fala que a doutrina espírita tem uma sintonia muito grande com as ciências. E a gente vê que o que ele escreveu no Livro dos Espíritos, na sequência dos livros da codificação, isso se confirma cada vez mais, uma vez que a ciência fala hoje coisas do que ele também falou bem no começo. Mas nessa leitura de Júpiter e alguns outros mundos, eu tomei assim um choque profundo. Porque quando ele fala sobre os mundos e as características desses mundos, tudo o que ele fala está em relação a todos os mundos do universo. Mas a ciência diz hoje que não tem possibilidades de existências em nenhum dos planetas do sistema solar, existências de inteligente. E Júpiter, que o espírito fala que é um mais evoluído, é um dos planetas que, segundo a ciência, que não tem condição de ser habitado. Ele é feito de gases, de líquido, ele é feito, sabe de quê? Ele primeiro não tem solo, ele é todo gasoso. E ele é feito... está aqui na outra página, desculpe. Essa é a pesquisa que eu fiz. Ele é feito de hidrogênio metálico líquido, para a qual não se supõe, se supõe que ele tenha bem no fundo um núcleo rochoso. A atmosfera de Júpiter tem 3.000 metros de extensão, a da Terra tem 120. É tão densa a atmosfera que não há condição de se viver lá sob nenhuma hipótese. Ele diz também que ele tem, do tamanho da Terra, tem uma área de Júpiter que está em tempestade com 400 km por hora há séculos, ela tem uma faixa bem linda, toda circular, uma coisa bem bonita, que são continuamente como se fosse aqueles redemoinhos em todas as direções. Então, é um planeta que não tem nenhuma condição de habitabilidade. Se o espírito está falando que isso que ele mostrou aconteceria no plano físico, a ciência mostra que é impossível, como mostra também que é impossível uma vida inteligente em Marte. Segundo a ciência, inclusive as fotos que as sondas desde 1970
fotografaram desses mundos, não aparece nenhuma construção humana. E que o Marte teria uma possibilidade de haver vida não inteligente, mas vida como as iniciais que aconteceu na Terra, porque Marte tem um pouco de água. E uma lua de Júpiter, chamada Europa, existe água em grande quantidade. E aí a ciência diz que é uma possibilidade de haver aí vida, mas não vida inteligente. Então fica assim um choque muito profundo. Ou essa civilização que os espíritos dizem existir em Júpiter e nos outros planetas, elas podem existir talvez no nível espiritual, mas no nível físico é impossível, porque não tem condição da humanidade, pelo menos a ciência diz. Então, eu consigo entender assim, que todas essas mostragens que foram dadas por Kardec sobre os mundos que os espíritos falaram são reais, porque mostram os vários mundos habitados em várias partes. Mas como uma civilização no plano físico nesses mundos é impossível. Quanto a outra, que é fatalidade, os procedimentos, eu gostaria de falar quando eu tivesse uma segunda, que eu queria mais tempo para falar sobre isso. Muito obrigado pela atenção e parabéns a todos pela exposição, que foram excelentes. Vou marcar aqui meu tempo, porque eu estou com tanto livro aqui que não sei se vai dar tempo. Primeiro, eu preciso de uma parte para fazer a justificativa sobre as paixões rapidamente. Quando eu citei aquilo, eu não citei sobre as paixões ditas, as paixões desses sentimentos nossos. Foi especificamente sobre paixões físicas, que eu tinha uma teoria brincando, né? Mas eu teria que eu ainda adoto, que é mais uma auto-obsessão, mas não foi com relação às paixões, inclusive na questão 907 do Livro dos Espíritos e na 908 fala da utilidade das paixões, que o problema das paixões são quando elas não são domadas, né? Então, as paixões também são demonstrações do nosso progresso, viu, pessoal? Mas essa paixão que eu tenho costume de falar é quando a gente vai falar com um jovem, eu estou apaixonado por fulano, meu filho, você está auto-obsediando, viu, meu filho? Porque você está ali, você cria uma ilusão e vai vivendo em cima daquele trem. Mas é porque eu não sou isso não é o caso, é porque eu não sou uma pessoa muito normal com esse tipo de coisa. Mas não foi dessa paixão especificamente. Bom, eu vou começar aqui. Eu não ia falar nada de Júpiter, porque não é um assunto que me chama muita atenção. Vou já confessar logo uma vez, que eu gosto de confessar tudo que eu já falo, né? Bom, mas essa questão que Kleber falou, eu tenho certeza que a Nanda vai falar um pouquinho também, foi exatamente em cima de questões que nós discutimos essa semana no Grupo do Livro dos Espíritos, que a gente estava estudando a questão da matéria, né? Se nós procurarmos nos outros planetas, em Júpiter ou em Marte, uma vida como a nossa, nós realmente vamos achar essa resposta que Kleber trouxe, que é impossível a vida inteligente. Só que se a gente for lá na Gênese, no Uranografia Geral, quando ele fala de diversidade dos mundos, Kardec é muito pontual nesse sentido, viu, Kleber? Ele fala assim, ó, acostumados como estamos a julgar as coisas pela nossa pobre e insignificante habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não deve ter, não pode agir em outros mundos, senão de acordo com as regras que conhecemos na Terra. Ora, é justamente nesse ponto que devemos reforçar nossa maneira de ver. E lá no final do capítulo, ele vem falando que se a gente for buscar a vida nessa percepção, a vida material nessa percepção, o que ele fala? Que existem moradas, existem moradas que se acham espalhadas em moradas etéreas que flutuam no seio dos espaços. Então, se nós procurarmos limitarmos a nossa visão de vida, a essa matéria nossa que necessita da água, do ar, nessas condições nossas, então nós estamos na condição de um mundo ainda muito material. Então, a condição de vida aqui, de vida material, é uma. A condição em Júpiter possivelmente é outra, em cada planeta é outra materialmente falando. Eu acho que é uma reflexão bem bacana que Kardec vem, porque é uma coisa que às vezes me vem também ao pensamento. Mas estudando um pouquinho mais aprofundado na Gênese, ele é muito pontual nessas questões.
e traz alguns esclarecimentos que eu acho muito bacana, né? Meu tempo está indo, eu só tenho 2 minutos, eu queria falar de um monte de trem, mas tá bom. Com relação a esse item do Itamar, chegou aí, que bacana. Com relação à fatalidade dos pressentimentos, é muito interessante estudar, perceber que Kardec já trouxe esse item na primeira edição do Livro dos Espíritos, e na segunda edição ele volta e também complementa, né? Então, quando ele traz esse artigo aqui, essas perguntas de São Luís aqui, ele já tinha comentado no primeiro Livro dos Espíritos, já tinha algumas colocações, ele traz, reforça aqui, e na segunda edição ele já traz com mais profundidade, né? E é muito interessante a gente fazer essa comparação e perceber essa questão da fatalidade, mas que foi bem explicada, e eu acho que a gente tem muitas questões ali dessa questão do momento da morte, do momento disso, daquilo outro, que a gente precisa estudar um pouco mais, mas meu tempo está acabando e eu quero chegar na utilidade de certas evocações particulares, que nem era o tempo que eu ia me aprofundar mais, que eu queria me aprofundar mais na fatalidade, que eu gosto mais. Mas Julivan falou lá no final que ele queria que a gente falasse um pouquinho mais sobre esse final da utilidade das evocações particulares, né? Que a evocação pode falar com espíritos vulgares, que ele diz aqui, né? Traria um aprendizado para a gente, e que esses espíritos mostrariam na prática o que os outros espíritos trariam na teoria, mas mostrariam uma vivência. Quando ele traz esses comentários para o livro dos médiuns, lá no capítulo que fala justamente da evocação das evocações particulares, que é muito bacana, além... Ih, acabou meu tempo, eu vou só complementar aqui, né? Vou fingir que eu não ouvi o barulhinho, porque... né? Mas tudo bem. Rapidinho, porque todo mundo me passou 2 minutinhos, vou passar só um. É só para concluir aqui. Ele termina o capítulo com uma coisa que eu acho que fecha bem esse artigo aqui, Julivan. Ele fala assim, ó, a vantagem, a evocação dos espíritos vulgares é igual lá no artigo, né? Tem além disso a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores e que podemos aliviar, e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, né, todos nós podemos nos tornar úteis, ao mesmo tempo que nos instruímos. Então, dá uma utilidade e a instrução para a gente. Há egoísmo naquele que só procura satisfação na manifestação dos espíritos, e dá prova de orgulho, e se o deixa de estender a mão em socorro dos infelizes. Aí ele complementa com chave de ouro, que eu acho muito bacana. De que serve obter belas comunicações dos espíritos de escola, se isso não o torna melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benevolente para com seus irmãos deste e de outro mundo, né? Que seria dos pobres e doentes se os médicos se recusassem a tocar suas chagas. Então, essas evocações, além daquele caráter de mostrar a identificação dos espíritos, que ele trata lá na introdução do Livro dos Espíritos, quando fala da identidade dos espíritos, que ele trata lá na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala muito sobre isso, ele trata dessas evocações, que às vezes você tem uma comunicação com o espírito familiar, é mais fácil você reconhecer, né? Vem um outro, você fala, não, você vai entender pelo que os outros disseram, mas vem um espírito da sua mãe, do meu pai, que desencarnou recentemente, possivelmente eu vou ter impressão ali das coisas que ele está falando, é mais fácil para eu reconhecer a veracidade daquela comunicação. Então, eu acho assim, que é interessante a gente ler os artigos integrando com as obras, porque o pensamento de Kardec vai evoluindo. E eu acho que isso é uma coisa bem bacana da gente fazer. Eu queria falar mais, mas não dá tempo. Bom, então, agora como o Itamar chegou, a gente vai dar 5 minutinhos para ele, se ele quiser falar aí para a gente, depois a gente volta para os apresentadores. Quer dizer que o Itamar podia ficar para o final, mas tá bom, Itamar, eu já estou legal, hoje eu estou de auréola. Eu estou vendo que tem uma anja aí, né? O que é isso? Ela disse que reencarnou só em missão, gente. Faz uma prece para ela no final, a gente faz uma oração. Para me perguntar depois o que era isso. Recurso do Zoom. O que é isso? Fica esse negócio assim, eu também quero um negócio de anjo assim. Desculpa, eu só demonstrei a minha natureza íntima, gente. Eu não queria constrangê-los.
Alguém pode mudar essa menina, gente? Camar, pega a palavra, pelo amor de Deus. Esse pessoal de Júpiter que vem reencarnar junto com a gente, hein? Aliás, eu não sei não, viu? De repente pode ser o pessoal de Marte que está vindo aí tomar características de Júpiter, viu? E essa pessoa de Júpiter come pra caramba. Essa menina tá comendo há mais de 1 hora, eu tô aqui de besta. Ela não para de comer. Gente, ela come o tempo todo. Isso é... O pessoal de Júpiter não come mais não, assim. Ananda, me deu fome de tanto você ver. Deve ser bom que ela estava soprando a sopa. Não, eu, em vez de prestar atenção só nas falas, eu ficava olhando ela comer e dizendo, deve estar muito boa essa comida aí, meu Deus. 1 hora Itamar comendo. Faz 1 hora que essa moça come. Pois é, então não é Júpiter, não é de Júpiter, não, é de Marte, viu? Mas, gente, eu não vi os comentários de vocês, mas tendo por base que eu já participei dos outros grupos, eu posso dizer para vocês uma coisa. O que me chamou a atenção sobre esses artigos de Júpiter, que ainda teremos mais artigos de Júpiter aí pela frente, viu? O que é que me chamou muita atenção ao longo desse período? É que nós vamos encontrar, aí é que fica claro que a Revista Espírita fora um laboratório, foram utilizados por Kardec como sendo, né, informações que vinham de cartas ou de ditados espontâneos ou de evocações e que Kardec publicava na Revista Espírita para observar a reação do público e também para ver o que era de verdade ou não, para depois levar para as obras. Onde é que nós vamos encontrar essas informações de Júpiter? Só no Livro dos Espíritos, que tem uma nota de Kardec. Só tem uma nota dele falando de Júpiter e Marte. Dos mundos, apesar... Eu, inclusive, terminei uma live agora falando de princípios básicos do Espiritismo. E pluralidade dos mundos habitados é um dos princípios básicos do Espiritismo. Mas ele não levou para as outras obras. É uma prova que essa história desses mundos habitados aí, como os espíritos trouxeram, não convenceram muito a ele, não, viu? Tem muita coisinha aí. Nós vamos ver desenhos de Júpiter, vamos ver casa de Mozart, vamos ver mais um bocado de coisa lá na frente, né? Que não se encaixou bem, não, e Kardec aí deixou para lá. Deixou para lá. E aí foi algo assim, inclusive teve um grupo que tem um menino de Jacobina, que é muito estudioso, que é Flávio, que ela até participou do Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Ele é geógrafo e ele é vidrado nisso aí. E ele trouxe uma série de informações, né, que deixou todo mundo de orelha em pé. Outra coisa, vocês são testemunha disso, é um tema muito pouco abordado no meio espírita. Muito pouco abordado. Eu mesmo confesso para vocês que eu nunca fiz uma palestra sobre isso, não. Nesses 43 anos, eu nunca falei de Júpiter, de Marte, nunca falei. Se alguma eu falo assim, de uma forma genérica, pluralidade dos mundos habitados, mas não entra em detalhe, mas isso é pano para manga. Lá na frente a gente vai ver. Sobre essa questão da fatalidade, acho que o pessoal já abordou e a gente também já abordou, né? Que a fatalidade tem uma relação muito com a escolha das provas de cada um. Aí é que nós vamos encontrar justamente, depois da escolha, não é que estava. Querem ver uma coisa? Falta quanto tempo? 2 minutos, minha amiga? 1 minuto? Vixe, não vai nem dar tempo. Sobre a questão da fatalidade, acho que todo mundo já sabe mais ou menos como é que acontece. Sobre a utilidade de certas evocações, eu vou trazer para vocês uma informação aqui que está na Revista Espírita de julho de 1859. Kardec diz assim: estamos longe de aceitar tudo o que os espíritos dizem como artigos de fé. Tudo que dizem como artigo de fé, ou seja, todas as evocações ele sempre levou para o lado da instrução. Nós vamos ver até, por exemplo, quando ele vai evocar
né? Um espírito de um gastrônomo. Lá na frente a gente vai ver. Ele não é curiosidade que moveu Kardec. Não foi a curiosidade, foi a instrução, a necessidade de compreender a natureza do espírito, a necessidade de observar a condição do espírito no mundo espiritual, no estado de reticidade, a relação que teve quando ele esteve encarnado, né? E o impacto que isso trouxe para ele quando ele se encontra naquele momento. Então, tudo era objeto de instrução. Além disso, ele vai dizer o tempo inteiro, isso será fruto de observações nossas. Então, observação, não é o que os espíritos falavam. Ele não trazia isso. Não, eu não vou acreditar nisso totalmente. Eu vou ver o que eles dizem, mas principalmente se tem similaridade com outras informações, para ele formar aquilo que chamou de quê? Controle universal do ensinamento dos espíritos. Tenho dito. Nós temos, eu acho que dá para retornar 2 minutos para cada, amigos. Muito bem, eu aproveitando meus 2 minutos, 1, 2, 3 valendo. Primeiro eu gostaria de falar da minha comida. E é o seguinte, Graça, é porque o meu caldinho, eu só tinha caldo verde, o mais próximo do que eu comia. Aí eu coloco um pouquinho, esquenta, aí eu tiro todas as carninhas que tem, aí eu vou comendo de pouquinho em pouquinho para não pegar as carninhas, porque eu não como os bichinhos. E era caldo, Itamar. Caldo, eu sou etérea, entendeu? Eu sei que não entendeu o ponto. Em relação a Júpiter, é o ponto porque eu gosto muito desse assunto. A Cris pegou justamente a parte que eu gosto, que é da uranografia, que está lá na Gênese, né? Em que perspectiva? O Kardec, ele era muito bem-humorado. A foto dele que não foi tirada num bom momento. Porque ele fala assim, se alguém tem dúvida sobre esse aspecto, então, por favor, que converse com Mozart ou com fulano de tal, que foi o espírito que veio do outro planeta. Que aí você vai ter que tirar satisfação com ele, não comigo. Eu só sou aqui o intermediário, só estou mostrando os fatos, né? E, ao mesmo tempo, ele fala assim, olha, eu não posso provar, mas pelo que está falando, eu também não posso dizer que estava mentindo. Ele já começa lá no início falando isso, né? Não posso dizer que estava mentindo, mas também não quer dizer que está tudo certo. Em relação à vida nos outros planetas, Kleber, isso é uma coisa muito interessante, porque os meninos, quanto mais novos, mais eles questionam esses pontos, né? E é bem bacana, porque o Kardec, ele traz para a gente na Gênese o ensinamento dos espíritos do quê? Então, se a gente pegar os elementos gerais do universo, Deus, Espírito, Matéria, ele vai desdobrar isso lá na Gênese. E ele vai falar que os seres vivos obrigatoriamente são orgânicos. E era uma coisa que eu tinha, até comentei semana passada, eu falei, gente, eu sempre achei que a matéria nos outros planetas tinha que ser muito diferentes da nossa. Porque é que os cientistas vão buscar uma matéria muito semelhante à nossa, porque são seres orgânicos. Se são seres orgânicos, são feitos os elementos gerais e abundantes do universo. Então, faz sentido, já que tem muito carbono no universo, muito hidrogênio, muito oxigênio e nitrogênio, não faz sentido eles irem buscar seres à base de hélio, né? Porque não é abundante no universo. E lá na Gênese, Kardec diz que tem uma lógica isso aqui por aí mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Cris, você falou também muito mais, que seu tempo também fala muito mais. Aquela construção, né? O desenho. Não estou dizendo que existe, mas também não estou dizendo que não existe. Se eu olhasse para aquilo, eu nunca viria uma construção onde pessoas moram. E era um questionamento meu acerca de Marte. Ok, existem espíritos morando em Marte. Em tese, eles são menos evoluídos que a gente. Então, a gente não deveria poder ver esses seres? E aí vem o questionamento, se eu visse, eu ia saber o que eu estava vendo? Né? Então, é do jeito que nós evoluímos a nossa forma de enxergar a partir do momento que a gente vai evoluindo. Diga-se de passagem, por exemplo, os filmes, né? A gente pega um filme de 20 anos atrás, que a gente achava que era, pá, uau, que coisa incrível, quando a gente olha de novo e fala, o que é esse canguru de chifre aí, que eu achava que era um Owak, sei lá, Star Wars da vida, né? O que é esse canguru de chifre? Então, os nossos olhos, eles ficam mais treinados. Mas, ao mesmo tempo, a ciência, a própria NASA, reconheceu esse mês, obrigatoriamente, a vida em outros planetas, inteligente, e
objeto voador não identificado passando pela nossa atmosfera. Pode ter sido alguma coisa muito aleatória? Pode. Mas você fala, opa, pode ser alguma coisa aí. Então, a gente não pode dizer que sim, mas também não pode dizer que não. E eu gosto de dizer que sim. E sim, quero ir para Júpiter. Quero ir para Júpiter. Graça. A Graça não, agora é Vivaldo. O Vivaldo. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Agora não, agora você fechou o Fechou o áudio. Agora está aberto. Ah, sim. A polêmica maior, polêmica não, a discussão maior hoje foi sobre Júpiter. O que nós vemos aqui é que os cientistas, a maioria, procuram falar sobre vida de acordo ao nosso mundo, de acordo à existência nossa material. Eu, por exemplo, aqui estou com milhões de seres no meu corpo, chamados de bactérias, estão vivos e eu não estou vendo nenhum deles. O que o pessoal tem que entender é que quando fala de vida e vida material, é de acordo à dimensão daquele planeta que estamos falando, de acordo à condição daquele planeta. E sim, tem uma vida orgânica, física, sim, naquele planeta, mas não da forma que nós conhecemos na Terra, e sim conforme a dimensão daquele planeta. Não só Júpiter, mas todos os outros. O próprio Jesus dizia que há muita morada na casa do Pai. Agora a gente tem que se desprender da nossa materialidade terrestre e imaginar que é uma forma de vida diferente da nossa enquanto corpo físico, mas que são todos espíritos como nós, apenas mais evoluídos em alguns e menos evoluídos em outros. Eu estava vendo uma matéria sobre vendas aqui, os cientistas da NASA viram que ele tem a rotação de 264 dias, uma rotação dele, uma volta. E lá a temperatura é do chumbo derretido. Então, se for comparar com a Terra, um calor de chumbo derretido, nada sobrevive. No entanto, tranquilamente, espíritos com perispírito adaptado àquele planeta viveria tranquilamente como nós estamos aqui vivendo na Terra. É apenas nós nos desligarmos desse lado material nosso aqui e pensarmos como os espíritos, que nós somos muito além do que a matéria. E quando se fala de vida orgânica, vida material, conforme aquela situação daquele mundo. Ou nós vamos pensar que esse mundinho aqui, ainda de prova de expiação, está o bambambam do universo todo. Não, o supra-sumo do universo. Nada disso. Então, é apenas mais uma morada, e Kardec foi muito sutil quando ele falou desse assunto, mas também foi muito hábil. Que ele chegou a comentar que antigamente não se falava sobre o telégrafo, na época dele, né? Na época dele não falava de um avião supersônico, não falava de um submarino, e foram coisas que foram ultrapassando, já faz parte do nosso passado. Nós estamos aqui envoltos em ondas de rádio, estamos nos comunicando com ondas de rádio e não enxergamos, e é apenas uma parte da matéria, que dirá outras dimensões da matéria que nós não conhecemos. Então, temos que ter essa habilidade de pensar um pouco mais adiante. E no comentário de Ananda, ela falou um pouquinho sobre os animais. No livro dos Espíritos, Kardec foi específico. O Deus criou um espírito. Nós nascemos espírito, não passamos por aquela parte que Leonel diz de formação de animal, vegetal, não. Nós nascemos espíritos, simples e ignorantes, e fomos evoluindo. Assim como os animais também, como nossa amiga disse, evoluem. Aqui. A resposta está lá no livro dos Espíritos. Eles evoluem também. Tem até uma pergunta que diz se Deus foi injusto em colocar uma vida inferior, né, os animais inferior ao homem. Aí ele diz, vocês veem apenas uma parte do quadro, não enxergam o todo. Porque nós evoluímos e vamos chegar à parte angelical, como dito, e os animais também vão evoluir, mas cada qual na sua faixa. O exemplo que nós tivemos dessa comunicação aí, que lá são os servos do homem, os auxiliares do homem. Aqui nós já temos vários auxiliares. O cachorro trabalha com bombeiro, trabalha com polícia, né? Ajuda em muitos setores. E isso é normal, conforme a evolução de nosso planeta. Então, vamos ter a mente aberta, saber que nós estamos num planetinha pequenininho em termos de evolução e que tem muito, muito, muito que ralar e muito, muito, muito que aprender. Até breve. Até breve. Rodivan, você. Vamos tentar falar assim, eu sei que todo mundo passou um pouquinho, mas vamos tentar nos 2 minutos, porque já é 21h27. Assim,
Pois eu vou levar puxão de orelha de vocês mesmo, mas eu não ligo, não. Eu, por mim, eu fico, não tem problema nenhum. Eu pego a minha janta e janto. À frente de todo mundo. Pronto, o meu é breve. Primeiro, eu queria dizer o seguinte, que esse estudo aqui, ele é como se fosse um estimulante de apetite mesmo, de apetite de estudos espírita. Eu fico pensando aqui, só Júpiter tomou uma parte, né, a maior parte do nosso tempo, né? Então, a gente estimula mais o apetite para estudar mais ainda, né? Outro ponto também que eu vejo aqui, um ponto aqui interessante, que o Kleber trouxe, né? Sobre as pesquisas que foram feitas, né? Aí eu me pergunto, se Marte ele é um planeta mais inferior, né, do que a Terra, né, menos elevado do que a Terra, e aí, se chegado aqui a ciência chegou, né, no caso, ele não podia ser mais materializado, aí uma pergunta que o trouxe aí, que também... E essa dimensão de matéria, material, será que estaria também levando para esse lado de Marte, para a gente pensar nessa perspectiva? Porque, assim, se Marte se chegam e lá não constata nada de nenhum tipo de construção, nem outro tipo de daquilo que a gente podia dizer que, né, que está próximo da Terra primitiva, é um ponto que... Já Júpiter, não. Júpiter, eu fico pensando, podia ser que as sondas, né, não pudessem ver a matéria que tem, vamos dizer, uma matéria que tem ciênciada, fluida, em Júpiter, que não fosse observado. Esse é um ponto. Outro aqui também que eu fiquei é sobre os animais, né? Se os animais estão em processo de evolução, né? Vamos dizer assim que os espíritos que, né, desses animais que estão em Júpiter, aliás, né, já passaram por outros planetas menos elevados, assim como aqueles que estão hoje na Terra surgirão como animais em outros planetas mais elevados. E como se dará esses processos cada vez mais passando de um reino, né? Esse que é o grande, eu acho que é o grande quê, né, da questão. Os Como é que se dá esse espíritos, processo de eles evolução? responderam, Jurivan, eles responderam assim, eis o mistério. Eu juro, é essa a resposta. Eu não estou brincando, tem essa resposta. É verdade, Ô, gente, não tem isso mesmo. tem notado uma auréola em cima de Ananda aí, na imagem dela? Não tinha percebido, gente! Materializou. Ananda, eu tinha que ter o poder de pôr no mudo, meu Deus. Só para terminar rapidinho, a minha dúvida é essa. Os animais que estão aqui, né, aqui na Terra, tá? Tem em Júpiter também, são animais. E aí essa questão que me intriga é esse processo de evolução entre os animais. E o animal dizer, o animal lá é outro, em Júpiter é um, na Terra é outro. Isso intriga, né? Aí... Mas são animais. Então, no livro dos Espíritos, eles vão continuar evoluindo, mas serão animais. Aí, quando pergunta a Kardec, então Deus foi injusto em colocar um animal, um ser que será inferior ao homem, ele diz, vós só conhecem uma parte do todo. A gente não pode julgar. Nossa inferioridade ainda é muito pequenininha para julgar o que o homem resolveu fazer. O homem que eu digo Deus, né? O meu ponto de vista, Vivalda, ainda é de que não há um consenso acerca desse assunto. E o próprio Kardec ele fala isso, os espíritos não concordam em relação a esse assunto. Pessoal, a gente chegou em 21h31. A gente ainda tem a Graça para falar um minutinho, o Kleber, voltaria para o Itamar. Alguém gostaria de falar mais alguma coisinha? Porque a gente só deixa depois se a pessoa quiser fazer alguma complementação. Não, eu não quero, eu abro mão se alguém quiser falar, tudo bem. Kleber, você quer falar alguma coisa? Fazer alguma observação? Usa aí um minutinho que dá. Não é importante, não. Se quiser alguém falar, pode falar. Ixi, ninguém quis ser importante agora. Itamar, você fecha aí pra gente, amigo. Na pergunta 607 do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai questionar, na letra A ele vai dizer, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Não? Resposta. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tem utilidade? Aí ele diz, nesses seres
cuja totalidade estáis longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Só espírito quando chega na condição humana. Até então é só princípio inteligente. Tá claro aí. Outra coisa, meus amigos, todos os grupos foi pano para manga esse assunto de Júpiter. Foi discussão para mais de metro, onde nenhuma questão foi fechada, todas continuaram abertas. Mas aí, Itamar, eu vou deixar a pergunta assim: Deus, espírito e matéria. Se princípio inteligente e espírito a gente consegue entender como unidade, se a gente coloca o princípio inteligente diferente de espírito, seria o quê? Matéria? Então vai ser o quê? Fluido vital? Não. Princípio espiritual, né? Que tem o princípio material e o princípio espiritual. O que é o princípio espiritual? É o ensaio para aquilo. Na verdade, quando fala Deus... Enquanto ele ensaia, ele é o quê? E princípio espiritual. Kardec até usa esse termo. Ele usa... Sim. Ele fala lá, Deus, espírito e matéria. Ele fala princípio espiritual e princípio material. Então, esses princípios que ele usa é mais para designar esse desenvolver para chegar lá, entendeu? Então, quando ele fala que tudo está ali, vem de essa distinção desses dois, princípio espiritual e princípio material. Eu acho que é bem nesse sentido aí. Né? Vamos dar uma relida. Eu digo porque eu já reli umas 10 vezes esse capítulo dos reinos, dos 3 reinos. A pergunta 600, o que é que Kardec diz? Quando pergunta se os espíritos ficam, os espíritos, né, depois da morte, o que acontece com os animais? E aí ele vai dizer, olha, fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Espírito errante é um ser que pensa e obra por livre vontade. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. Animal não tem consciência, portanto, não é espírito, é um princípio inteligente. Aí a gente vê a publicação de comunicação dos animais, né? Depois que desencarnou. Pois é. Porque enquanto estava aí, Tamar, para mim estava fino. Quando você corta para a Gênesis, você vai ver que tem diferenças. E eu achei que os espíritos tinham errado, mas o Kardec disse que não, que eles não têm, nesse ponto, não tem unanimidade. E eu falei, ok. Deixa eu parar, gente, senão eu vou ficar aqui até meia-noite. Não, você pode fazer as suas observações no grupo, gente. Faça, coloca lá, fala, olha, aí Kardec fala dessa... E é bem bacana essa relação, gente, porque eu acho que cada vez que a gente vai lendo, a gente vai ampliando a compreensão. Porque não é só aceitar, é entender, né? Entender nos limites. Tem um jovem do grupo do Livro dos Espíritos, desses jovens que a gente participa, que ele fala que a gente tem que estudar até certo ponto, mas tem que entender quando os espíritos falam para a gente que a gente não tem condição, senão como é que vai dar dodói na cabeça, senão a gente fica maluco, entendeu? Então, cuidado com mas que a gente tem que fazer essa correlação, por isso que eu acho muito bacana esses grupos de estudo, essa relação que faz entre as obras. Porque se a gente ficar no artigo em si, ou num item em uma obra, a gente perde a riqueza dessa progressão do pensamento de Kardec, né? E você vê que quando ele traz para a obra básica, ele traz as coisas que ele tem mais ali, que estão mais consolidadas, né? E de uma obra para outra, que é de Livro dos Espíritos para frente, ele vai esmiuçando e vai explicando, e tem pontos ali que são esclarecidos. Eu acho isso fantástico. Estou começando a aprender, mas é difícil. Então, vamos, se ninguém quiser falar mais nada, vamos fazer o nosso encerramento, né? Vamos pedir para o Itamar, que um pouco menos falou hoje, para ele fazer a prece para a gente. Vamos pedir ao nosso amigo Jesus para que esteja sempre conosco, nos fazendo companhia.
Divino amigo, nesses instantes gostaríamos de agradecer a companhia de todos esses irmãos e irmãs nesse estudo. Também a companhia dos bons espíritos que estão sempre no nosso lado, nos amparando, nos protegendo. Queremos te pedir, abençoa todos esses irmãos e irmãs que estão portadores do Covid-19, esses profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, da área de segurança. Abençoa também a todos esses dirigentes do país, dos estados e dos municípios, para que tenham responsabilidades na condução desse processo de amparo e proteção a todas as vítimas do Covid, e também em relação às responsabilidades no abrandamento dessa crise que abraça a toda a humanidade, particularmente o nosso querido Brasil. Por fim, queremos te agradecer a companhia e te pedir, esteja conosco hoje e sempre, Senhor. Assim seja. Muito bom, pessoal. Adorei o estudo de hoje. Vocês são maravilhosos. Quem serão os palestrantes da próxima? O bom do estudo, sediar sabe o vocês que é? durante a semana lá no grupo. Eu vou te bom do responder estudo agora. É que alguém falou aí, o bom do estudo justamente que é o aperitivo, dá aquele sempre gostinho de querer mais, né? Dá vontade de a gente ter. Olha, pessoal, para a semana que vem, seguindo a nossa ordem aqui, vai apresentar Itamar, a Cristiana, e aí viria a Graça, né? Não, a Graça não. O Kleber. Porque a Nanda já apresentou e pegaria um da próxima semana, porque a gente está só com 8 pessoas. Aí seria eu, Itamar e o Kleber. Tudo bem, Kleber? Tudo bem. Beleza, então. Aí eu vou postar lá no grupo os artigos, a gente lê até terça, escolhe e já tem definido quem já vai apresentar. Tchau, tchau. Abraço a todos. A gente não te viu hoje. Tchau. Tem um problema aqui. Até mais. Um abraço a todos. Pessoal. Graça, deixa eu te falar, enquanto não fecham aqui rapidinho. Já demos tchau, a espiritualidade já se retirou. Você tem uma setinha para cima do lado do vídeo. Aí você clica na setinha, não no vídeo. Vai aparecer. Cadê? Choose Video Filter. Não, é porque tem o selecionar câmera. Choose Video Filter. Tá. Aí você escolhe. Isso que fez você virar anjinho, foi? Claro que não. Foi a manifestação do meu espírito evoluído, gente. Você tem que fazer essas coisas. Poxa vida. Lindinha. Tchau. Amanhã, Nanda. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Paz. Aqui não tem problema. Não, não vai muito tempo. Opa, boa. Não tá assim, Estava numa reunião online. Ainda bem que o pessoal me ouviu. Todo mundo aparecia, só eu que não. Você fica cutucando, não, ele. E o negócio, quando você abre lá o negócio, tem embaixo. Aí tem o microfone e tem a câmera. Você aperta. Se ficar o risco, é porque está coisado. A câmera estava todo mundo ligado, a minha não. É só apertar. Não, eu ia lá em cima da câmera e nada. Ainda bem que o microfone ficou ótimo. Aí tu ficou falando sem imagem. Sem imagem, mas o que interessa é que eu consegui falar com ele. Desta vez. Por que o teu não funciona? Não sei.
Tá vendo? Ficava. Deixa eu ver se eu tenho diferente. Ai, minha bunda. Agora aqui, só na parede, né? Que parede o quê? Faz aqui, ó. Mas foi 2 reais que foi, não, pai? Ai, nossa. Que na realidade, até aqui, ó, você vai estar. Então, também, ó. Você não passa. Só desse degrau em diante, que já está bem próximo do chão. Viu que ele não. Mas não quero que ela não fique escada, não. Ainda começar a construir lá. Vai ser tipo assim, ó. O segredo da casa é Não fica nervosa. Fica bom, meu Deus. Na frente do meu escada dos 20. Tu viu aqui? Oi. Viu que? Ei, tu já foi lá na roça do bichinho, na casa de Edson? Já. Rapaz, vocês iam botar umas fotos lá de mesa, a porra toda já. Tem até outro. Pilar, que é bom pra isso. É porque eu tô esperando não sair esse estado de transcrição. Vai fazer fisioterapia. É, eu tenho que fazer fisioterapia. Ele tem que ter uma mental. Ele tem que ter um reumatismo na veterinária. Você fica doendo, não é muito mais. Você pode lá, não fala. Mais que você mexer, mas não é. Queria mostrar aqui a coisa da reunião, mas não. Mas você mexeu, o médico falou que tá conseguindo. Ele tá feio. Agora o braço deve ser pior. Ele falou que ele é chatinho. E pode existir um coração. Tem que ter cuidado. Quando ela morre, o caso, aqui o coração já é.